Em São Paulo, a líder em audiência era a Jovem Pan e um dos destaques da programação era o 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Júlio Nascimento. 11h34. Alô Bandeirantes, um abraço para você sintonizado em AM 1170, FM 85.7 em faixa estendida. Você conectado em qualquer lugar do Brasil e do mundo através das ondas da internet, pelos aplicativos Band Rádios e também pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje é terça-feira, 22 de março de 2022. Vamos juntos até meio-dia trazendo todas as informações aqui na nossa área do time do seu coração. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. O Guarani espera Madison para saber se vai contar com força máxima contra o Corinthians na quinta-feira. Ainda com efeito suspensivo, o Rodrigo Andrade está liberado para o jogo. Fora dos gramados, Marquinhos Gabriel negocia com Criciúma e faz Guarani pensar em plano B para o ataque. O presidente da Ponte Preta promete reformular 50% do elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eberlin também revelou conversas com o atacante Luca, monitorado pelo Juventude, garantindo a permanência do camisa 9 do Moisés Zucarelli. São Paulo e São Bernardo abrem quartas de final nesta terça-feira. Primeiro semifinalista do Campeonato Paulista será definido às 20h30 da noite no Morumbi. A partida terá transmissão da Rádio Bandeirantes. O goleiro Ederson é cortado da seleção brasileira e Tite convoca Everson do Atlético Mineiro. O Brasil enfrenta Chile quinta-feira no Maracanã. Bernardinho alega problemas pessoais e pede demissão da seleção francesa de voleibol. Bernardinho, no entanto, segue à frente do Sesc Flamengo, a equipe carioca que começa a disputa dos playoffs da Superliga Feminina nesta semana. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Gleger Zorzin. O olhar técnico da Bandeirantes, um abraço para você, Gleger, qual é o seu destaque? Obrigado, Júlio, um abraço para você também, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. O Ederson foi cortado da seleção e o Tite convocou o Everson, do Atlético Mineiro. Eu acho que acerta, acho que pelo momento vivido, né, esse goleiro vem crescendo de produção e acho que está aí, um dos convocados aí do Tite, até para pegar um pouco mais de experiência, acho que acertou. Acho que dessa vez, eu que sou um crítico, né, do treinador Tite, para mim, nessa questão dos goleiros aí, claro e óbvio, que ele tem ali a opinião de Cláudio Tafarel, que para mim, que vi jogar, foi o maior da história, deve ter dado seu pitaco ali, ajudando nessa convocação. Acertou o Tite, viu, Júlio? Carlos Henrique. CH Band 2, um abraço para você, CH, bem-vindo à nossa área. Bom dia a todos. Hoje é um destaque diferente. A Liga no Cartola, Oráculo já está valendo. O ano passado, a gente, nos últimos 5 anos, todo ano, vem crescendo um pouquinho cada ano o número de participantes. Então, você que gosta do Cartola, dessa brincadeira séria, legal, não é? Entre lá no Oráculo, que é a nossa liga aqui da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes, que vai ser um imenso prazer disputar para e passo quem vai ser o grande campeão desta temporada. Júlio. Este é a nossa área com os destaques desta terça-feira. Trabalhos técnicos de Leandro Renato e Lucas Pessoa, timaço técnico de Gil Kleber.
Produção e apresentação, comigo, Júlio Nascimento. Os comentários com Carlos Henrique e também com Glega Zorzin. Comando de esportes de Carlos Batista. E a direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama. E claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8h30 da noite na Band TV. Faustão na Band. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Ontem tivemos no Engenhão a vitória do Fluminense contra o Botafogo, placar de 1-0. A final, do Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo já tinha eliminado o Vasco. E agora teremos no dia 27 o jogo da volta Fluminense e Botafogo. E no Campeonato Paulista começa hoje, quartas de final, São Paulo e São Bernardo, às 8h30 da noite, com transmissão da Rádio Bandeirantes, a definição do primeiro semifinalista do Campeonato Estadual. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Nesta quinta-feira, o Guarani joga pela classificação para a semifinal do Paulistão. Vai enfrentar o Corinthians às 19 horas na Neoquímica Arena, em São Paulo. Corinthians e Guarani. Acompanhe esse jogão de bola na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Informações do Guarani quinta-feira, hein? Será a vez do Bugre entrar em campo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Primeira vez que o Guarani vai a Itaquera jogar contra o Corinthians. E é claro, já quer aí fazer história eliminando um dos favoritos no campeonato. O técnico Daniel Paulista disse que para isso acontecer o Guarani vai precisar de um jogo perfeito, um jogo sem erros. Hoje é o terceiro dia de treinamento no Guarani. Algumas dúvidas ainda no time titular, envolvendo principalmente o volante Madison. A grande novidade é a volta do Kozlinski, né? O Kozlinski entra na vaga do Rafael Martins, que foi o goleiro titular contra o São Bernardo. O Diogo Matheus ainda não está em condições, então acredito que são chances remotas dele voltar para a lateral. Acredito sim que o Ludic ainda seguirá como titular. E aí a grande dúvida, Madison ou então Rodrigo Andrade no meio campo. O Rodrigo Andrade pode jogar, ele ainda está sob efeito suspensivo até um novo julgamento ser realizado pelo TJD. Como esse julgamento não está agendado para essa semana, pelo menos não foi até o momento, o Rodrigo Andrade não deve ser julgado antes do jogo contra o Corinthians. Por este motivo, se o Madison não estiver em condições, mesmo que o Bruno Silva esteja apto para o jogo, o Rodrigo Andrade seria o titular. E o Lucão do Break falou um pouco também sobre a expectativa para enfrentar o Corinthians na quinta-feira. Jogo tão esperado que a gente tanto espera, um jogo decisivo contra um clube extraordinário. Agora é juntos aí com a torcida, com toda a nação, o apoio de todos os nossos familiares. Ir para cima, guerreiros, mostrar aí que a gente tem muito aí para surpreender todo mundo e muito para mostrar o nosso trabalho.
Muito bem, então é esse o Lucão do Break, que é uma das esperanças, né, para o time do Guarani na quinta-feira. O Lucão do Break que tem jogado bem, né? Foi um protagonista contra o São Paulo, por exemplo, que talvez entre dos jogos contra os grandes, né? O jogo contra o São Paulo e o jogo contra o Santos são exemplos de boas atuações do Guarani contra os chamados times grandes. Então o Lucão do Break será uma das esperanças do Guarani na quinta-feira e está mais do que confirmado. E antes de passar aqui para o Gleger e também para o CH comentarem sobre essa montagem do time do Guarani para quinta, algumas informações envolvendo o extracampo, né? Claro que semana decisiva, às vezes o torcedor não gosta muito de saber movimentação de mercado, mas o Guarani, ao mesmo tempo que os jogadores da comissão técnica estão focados, concentrados no jogo do Corinthians, o departamento de futebol tem que trabalhar porque há pouco tempo de diferença entre o Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro. Então termina o Brasileiro, o Guarani já tem compromissos pela Série B. Por isso que a montagem do elenco está acontecendo mesmo com o Paulistão em andamento. O Bruno Silva, que eu citei agora há pouco, é um jogador que tem chances remotas de continuar no Guarani. Eu não acredito nisso, perdeu muito espaço, está na 4ª temporada, então o Guarani deve abrir espaço para outros jogadores dessa posição. Por exemplo, o Neto Moura. Neto Moura do Mirassol é um alvo do Guarani para ser um dos volantes no meio campo. E no ataque, o Guarani ainda tem muito interesse no Marquinhos Gabriel, desde o começo do ano. Mas o Marquinhos Gabriel está muito adiantado com o Criciúma. Então acredito que ele deva ser anunciado aí, ainda hoje, como reforço do Tigre, em Santa Catarina. E esse anúncio do Marquinhos Gabriel faz o Guarani pensar em alternativas para o ataque. O Guarani quer um jogador que faça essas duas funções, joga como meia, mas também joga aberto. O Giovanni Augusto, por exemplo, que está em final de contrato, não renovou com o Guarani. Foi sondado aí recentemente pelo Avaí. Os empresários do Giovanni Augusto disseram que não tem nenhuma proposta em mãos, que o Giovanni Augusto está focado no jogo do Corinthians e o futuro só vai ser discutido depois do Campeonato Estadual. Aí sim entra a questão da concentração, que não é o momento de pensar e debater o futuro do Giovanni Augusto. Acaba o campeonato, faz um balanço sobre como foi a passagem dele pelo Guarani, analisa as propostas e decide se ele fica ou não no Brinco de Ouro, mas neste caso específico, aí sim, os empresários do Guarani vão esperar o jogo da quinta-feira. Até para falar sobre, antes do jogo em si, Gleger, nós não ouvimos você falando sobre Neto Moura, que é um jogador alvo aí do Guarani, caso o Bruno Silva de fato saia do clube. Olha, Júlio, o Neto Moura, ele atuando pelo Mirassol, é uma das referências, né? Jogador interessante, teve aqui na Ponte, eu particularmente não gostei, acho que ele não conseguiu dar uma sequência legal, não conseguiu evoluir. Tecnicamente falando, é bom jogador, né? Pode ser que venha para ajudar, pode ser que venha suprir aí a necessidade de um jogador que leva essa bola com qualidade e chega e pisa na área. Essa é a característica do Neto Moura. Se você perguntar, se tivesse no mercado, você contrataria? Eu contrataria. Eu acho que até pelas características do jogador, que são interessantes, tentaria sim trazê-lo para que ele possa ajudar, para que ele possa compor um elenco, né? Mas é bom jogador, não sei se viria para ser o titularíssimo, mas sim para brigar por uma das posições de meio de campo. E só lembrando, né, que o Daniel Paulista, na plataforma implantada por ele, todas as vezes que deu certo, ele precisa desse homem, né, que é um volante que chega, que pisa na área, que sai, que é o homem surpresa, né, que usa o corredor, que tem essa leitura. E tudo isso o Neto Moura tem como característica, então por isso eu contrataria sim. O CH, agora em relação a essa dúvida no time para quinta, se joga Madison ou se joga Rodrigo Andrade, muda muito característica, CH? Muito, e categoria inclusive, característica e categoria. O Madison só está jogando porque o Bruno Silva definitivamente está no congelador. Não vai ficar provavelmente, então não dá nem para comparar. Jogo grande tem que ser o Rodrigo Andrade. Não sei se ele vai jogar, não tem nenhuma informação, mas Madison não. Tem que ser Rodrigo Andrade e Índio ali no meio campo bugrino, com toda certeza. Pois é, então essa vai ser a dúvida carregada aí até quinta-feira. Escreve aqui o Luiz Anselmo. Se o Giovanni Augusto sair do Guarani não faz tanta falta assim, porque ele é inferior ao Regis. Mas tem outro ponto, né? A reposição. O Guarani está sofrendo para encontrar esse meia no mercado. O Marcinho chegou, mas o Guarani quer outro nome também. Bom dia, JN, Monstro, Gleger, CH, deu a lógica, anota aí, Lucão do Break e Giovanni Augusto, 2-1 no seu Corinthians, manda aqui o Jason do Parapeito.
Hoje que sai o adversário do Guarani para a semifinal, Carlos Cavalcante também mostrando otimismo. Sim, o vencedor de São Paulo e São Bernardo pega o vencedor de Corinthians e Guarani. Eu acho que tem que pensar isso mesmo, viu, Júlio? Tem que pensar que... Por que não? Futebol a gente sabe que às vezes o imponderável acontece. Né? O Corinthians é o favorito, o Corinthians joga ao lado do seu torcedor, está jogando no seu gramado, né? É duro, difícil, mas por que não? Né? Numa bola marota lá, o Guarani abre o placar, consegue segurar o resultado, por que não? Tem que acreditar sim. Eu estou muito confiante, sabe no quê? No desempenho do Guarani contra os grandes, nesse Campeonato Paulista. Olha, o Guarani contra o São Paulo venceu o jogo, jogou um partidaço. Contra o Santos, o goleiro do Santos foi o melhor em campo. E contra o Palmeiras, mesmo perdendo o jogo, o Guarani deu um calor danado. Tanto que o professor Abel teve que colocar os titulares ali, que estavam no banco ali com uma possível reposição. Ele colocou os caras porque sentiu que o negócio estava apertado. Então, por que não surpreender? Eu acho que tem que ser esse o pensamento mesmo. Ir para lá, jogar, claro... quando eu digo sem responsabilidade, não sem responsabilidade com o jogo, longe disso. Mas jogar toda essa responsabilidade para o lado do Corinthians. Jogar leve, solto e fazer o futebol que o Guarani apresentou contra os grandes. Pode sim surpreender. Muito bem, meus amigos da Bandeirantes, eu tenho um recado para você que está com problema aí no celular. O celular molhou, quebrou, trincou. Ou então você, assim como eu, está buscando uma capinha de celular. Fui lá na Campinas Celulares para comprar uma capinha nova para o meu celular e, gente, tem muita, mas muita opção legal. Então, você precisa conhecer a melhor assistência técnica de Campinas e região, especializada em todas as marcas e modelos. Então, se o seu celular precisa de um reparo, então precisa de acessórios, precisa de algum tipo de eletrônico, tem tudo para smartphones, tablets e muito mais. Você tem Campinas Celulares aqui em Campinas, no Cambuí. Tem no Supermercado Enxuto, Shopping Dom Pedro também. E no Dalbem Barão Geraldo. Então, Campinas Celulares espalhada pela cidade. Em Indaiatuba, a loja está no centro. Em Sorocaba, tem loja no Iguatemi. Em Mogi Guaçu, loja no Shopping Buriti. Em Limeira, no Limeira Shopping. Em Bragança, no Shopping Bragança Garden, e em Tupéva, tanto no Outlet Prêmio, como ali no Shopping Serra Azul, né, lado a lado, você encontra Campinas Celulares. E algumas unidades são credenciadas com o Clube de Descontos Mães Amigas. É só conferir no aplicativo. Seja um franqueado da Campinas Celulares, aproveite várias opções da região, a partir de R$100 mil com financiamento de até 70%. Confira no site campinascelulares.com.br e no Instagram, @Campinas Celulares Franquia. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vamos lá, informações da Ponte Preta. E ontem nós entrevistamos no Esporte em Debate o presidente Marco Antônio Eberlin. Mas antes da entrevista exclusiva, o Eberlin concedeu uma entrevista coletiva onde um dos temas foi a reformulação do elenco ponte pretano. Reformulação, eu disse que seria gigantesca, porque quando você fala uma reformulação, você fala em 5, 10% do elenco. Eu acredito que pode chegar até 50% a reformulação do atual elenco da Ponte Preta. Não, a eliminação foi no domingo, né, no sábado. Nós já temos alguns nomes que não devem permanecer. Eu acho que eu preciso primeiro falar com esses atletas antes de declinar, de informar vocês o nome deles, que é a maneira correta de agir, né? Então já está em andamento esse trabalho de reformulação, já está em andamento contratações que deverão vir ao clube e vocês nos próximos dias serão informados disso. Vai existir um monte de ilação, não, um monte de pessoas que vão ser contratadas, que na maioria das vezes é mentira. Eu acho que também faz parte do trabalho da imprensa, né? Mas a palavra final é minha e quando eu disser que está contratado, está contratado. Também cabe ao profissional falar, eu já sei, é fulano, é beltrano, mas eu costumo travar isso o máximo possível para não privilegiar esse ou aquele órgão de imprensa. Então vão existir muitas contratações, muitas saídas, e no decorrer dessa semana e do início da próxima semana, a imprensa será informada dos nomes. Difícil o Lucas sair, se acredito na corretabilidade do Lucas, perguntei para ele, me procurou para dizer que não tem proposta de ninguém, e eu acredito que não tenha, e acredito que não tem porque ele sair da Ponte Preta, mas eu não cravo nada, porque o futebol dorme de um jeito e amanhece do outro.
Mas eu ouvi da boca dele, inclusive após o descenso da ponte, onde eu estava dando um suporte ali de uma conversa mais tranquila com o Ribamar, ele entrou na sala, me chamou lá dentro do departamento médico e me disse que não existe proposta nenhuma e que ele quer permanecer na Ponte Preta. O Juventude, né, é um dos times interessados no Luca. E claro que perder o Luca seria trágico para a Ponte, porque ele é o principal jogador desse time, né? Tudo passa pelo Luca, e ainda mais sem o Ribamar, que eu acredito que tem chances remotas aí de voltar em condições nessa temporada, porque a lesão no tendão deve ser confirmada. De qualquer maneira, Carlos Henrique, o Eberlin ontem, na entrevista coletiva, também entrevista a nós aqui da Rádio Bandeirantes, atendeu as demais rádios aqui da cidade também. Ontem foi o dia, um Media Day do Eberlin, né? De atender a imprensa e tentar dar justificativas ao seu torcedor depois do rebaixamento da Série A2. Por ordem até de profissão, eu já entrevistei muita gente na minha vida. Eu, durante boa parte da minha carreira, eu fui e sou ainda repórter. O Eberlin é um cara muito difícil de entrevistar, Júlio. Comentei com o Gleger agora em off, neste momento, um pouquinho antes de você me chamar. Sabe por quê? Além de ele ser muito inteligente, ele é um cara preparado. Não é preparado para fazer o futebol, ele é preparado para ser apertado. Ele não faltou com a verdade em nada, é o jeito dele e eu respeito muito. Eu gosto desses embates, mas a gente não conseguiu fazer embate. Não dá tempo. Porque é tanta coisa que você precisa perguntar que eu precisaria fazer uma entrevista com ele com 2 horas de duração para poder perguntar tudo aquilo que eu queria. Ele respondeu algumas coisas. Eu vou repetir, é sempre bom entrevistar entrevistados difíceis, Júlio, né? Mas é muito difícil você tirar algumas respostas que são importantes. De qualquer maneira, ele de novo admitiu que errou. E você reformular um time que ele montou há menos de 90 dias e mandar 15 embora, que a sinalização é essa, o trabalho foi pessimamente feito. E não preciso nem eu ficar falando, isso não precisa de análise. Você contrata 30 ou parte disso e vai mandar 15 embora, o time caiu, é verdade, e alguma coisa vai ser feita. Sobre o investidor ou os investidores, ele não abriu, diz que tem cláusula de confiabilidade, né? Então, eu só queria saber efetivamente como é que a Ponte vai conseguir pagar suas contas no Campeonato Brasileiro. Sem Copa do Brasil, na segunda divisão, não sei. Ele disse que tem tudo planejado, que a Ponte terá um time competitivo no Campeonato Brasileiro e tomara que isso aconteça. Ele sabe que vai ser cobrado por isso. E isso é o mínimo, né, Júlio? Montar um time para poder efetivamente ficar na Série B do Campeonato Brasileiro. No mínimo, é isso que ele tem que fazer. Um abraço pro Batata aqui, né, que tá fazendo as contas aí sobre também o número de dispensa de jogadores. E um dos jogadores que podem entrar em acordo aí para deixar a Ponte Preta é o Fábio Sanches. Está no portal carlosbatista.com.br. O Fábio Sanches está fora dos planos. E é uma decepção, né, CH? Porque o Fábio Sanches, na ideia da pré-temporada, ele seria titular absoluto. E não vem sendo aproveitado e é um zagueiro caro. Ele perdeu espaço, ele teve problema físico, tecnicamente também as coisas... O todo não tá legal, né, Júlio? Sim. E quando o todo não vai bem, a zaga desmorona e, enfim, ele não deve ficar. Eu lamento muito porque eu acho que ele é bom jogador, mas deve ter mais coisa por trás que a gente não sabe. E ele é um dos cerca de 15 jogadores que nos próximos dias vão deixar o Majestoso. Maravilha. E um abraço pro Wagner, que tá mandando aqui sobre os pronunciamentos dados pelo Eberlin ontem. Disse, não disse nada. A Ponte hoje está no escuro por culpa dos seus gestores. Escreve aqui o Wagner no nosso WhatsApp também. Obrigado aqui, Wagner, pela mensagem. A gente vai falar muito ainda sobre a repercussão da entrevista do Eberlin também. Esse início de processo de reformulação na Ponte Preta daqui a pouco na tela da Band. Agora são 11 horas e 57 minutos. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite
Acesse www.rochaaltopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, meus amigos, só passando aqui a programação, né, da Rádio Bandeirantes hoje, às 5 horas tem Esporte em Debate. Vamos falar muito sobre a preparação do Guarani para tentar surpreender o Corinthians na quinta-feira em Itaquera. E depois, às 8 horas, Ulisses Costa já abre os trabalhos para São Bernardo e São Paulo e São Bernardo, quartas de final do Campeonato Paulista. Vem aí na sequência o Nossa Área Nacional, trazendo mais informações sobre esse período de quartas de final do Campeonato Paulista, né? Muita decisão aí pela frente. Hoje tem São Paulo e São Bernardo com Ulisses Costa. Amanhã a bola rola também para Bragantino e Santo André às 7 horas da noite com Rogério Assis. Tem Palmeiras e Ituano às 9h30 amanhã com Ulisses Costa. E na quinta-feira, claro, Corinthians e Guarani com a narração de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes. Então os 4 jogos para você curtir do Campeonato Paulista. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK. Você invadiu a melhor parte do campo.